Muito obrigado. Bom dia, damas e cavalheiros. Bom dia aí a audiência nossa via TV Senado. Bom dia à mesa, em especial ao senador, a quem eu agradeço muito a oportunidade de poder falar de num momento histórico tão especial. Não digo muito complexo, mas especial. E sobre o estoicismo, tá? Que constitui assim uma das vertentes filosóficas mais estudadas, mais conhecidas, exatamente porque foi uma filosofia de todos. Como falavam, era uma filosofia que servia para escravos, como Epiteto, e servia para imperador, como Marco Aurélio. Portanto, é uma filosofia que não discriminava damas, cavalheiros, cores, classes sociais. E eu creio que, portanto, é uma filosofia para cada um de nós. Por isso a importância dela no momento histórico atual, um momento tão complexo, e ao mesmo tempo tão rico de experiência. Não é complexo somente por todos esses problemas que podemos observar ao nosso lado, no Brasil, mas é no mundo todo. Esses problemas que estamos vivendo de desigualdade social, de fome, de miséria, de conflitos, de rupturas, é um problema que está afetando todos os países do mundo, inclusive o Brasil, que não fica fora desse aspecto. Portanto, é uma busca que nós temos pensando no ser humano como um todo, pensando desde os grandes complexos que nós temos, as grandes rupturas mais profundas, que eu considero uma das maiores delas, essa é exatamente o que nós estamos fazendo com o nosso sistema, com o planeta da Terra. Os nossos valores, a nossa forma de consumo, aquilo que nós necessitamos para poder ter essa felicidade que nós queremos ter, toda essa tecnologia, tudo que nós necessitamos hoje como valores, aquilo que nós valorizamos, porque sem isso não temos felicidade. Esse é o sistema de valores que implantamos. Não está funcionando, está destruindo o planeta. Nós vemos aí que as ameaças já não são somente ameaças, já temos fatos concretos. Há muita fome no mundo. Há migrações, vocês podem ver nos jornais, na internet, TV, todo dia morrem centenas e centenas de pessoas tentando atravessar oceanos, atravessar mares, na busca de local onde tem a melhor condição de vida. Nós vemos que isso tende a agravar, a Terra está começando a dissolver, a água está crescendo de volume nos oceanos, portanto, há uma ameaça concreta nas próximas décadas que haverá outra pressão migratória, que é a pressão dessas cidades que estão perto do mar, que terão de sair daí. Agora vão para onde? E todo mundo sabe que vai acontecer isso. Tanto sabe que as grandes potências estão se preparando. Ou seja, se alguma coisa acontecer, terão que vir para cá, porque é onde tem riqueza, onde tem recursos. Não vão caber todo mundo aqui, então temos que nos proteger. Então as nações estão se protegendo umas contra as outras. Porque se eu tiver uma grande catástrofe, que não seja com os meus filhos, que seja com os filhos dos outros. Porque assim como pensamos individualmente e nos fechamos dentro das nossas casas, pensam também as nações, que aquilo que somos é aquilo que são os nossos filhos. É aquilo que são os jovens que ocuparão os países, os cargos públicos no futuro. Se eu isolo a minha família, os meus filhos têm essa mentalidade. E esses filhos nossos de hoje serão os senadores de amanhã. Então, eles vão pensar assim também, vamos proteger o país, vamos proteger as nações contra os outros. Não é, vamos trabalhar para que não falte para o outro. Vamos nos proteger para que a gente ganhe de outro, a gente compita com o outro. Então, há uma tensão de rupturas que nasce nos seios da família, que já está começando a romper famílias, está começando a romper vizinhos. É uma ruptura que ela não está só no macro, só nos problemas dos países, está no coração de cada um de nós. É um medo, é um sistema que introduziu medo dentro de nós. Não confiamos em nós mesmos,
Confiamos no que temos, confiamos nos nossos sistemas de defesa, nós confiamos que nós seremos melhores do que o outro, não que nós vamos ajudar o outro. Nós não nos preparamos para ajudar uns aos outros, nós nos preparamos para defender do outro. E assim nas grandes cidades, os homens têm medo de homens, como acabou de pronunciar aqui. Qual que é o grande problema que as pessoas têm? Violência. Estamos com medo das pessoas. E já não se pode parar uma pessoa e falar de filosofia na rua, porque quando você para uma pessoa, pensa, vai me assaltar? E não é só no Brasil, está em todo local do mundo, nós estamos em todos os locais do mundo. Então, é um sistema de valores, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós confiamos, daquilo que nós queremos para os nossos filhos, nós estamos querendo transformar sem mudar a base do problema, os valores. E daí, para mim, a importância da filosofia estoica, porque ele parte daí, tá? Da parte da mudança de valores. E se não mudarmos, eu não sei, os conflitos mundiais, vocês estão vendo que os países grandes não entram em conflito não porque amam uns aos outros, não entram em conflito porque temem uns aos outros. Hoje não existe um grande conflito mundial, porque eles sabem que se dispararem uma guerra de um país grande contra um país grande, a quantidade de bombas atômicas armazenadas, a quantidade de bombas de hidrogênio armazenadas é suficiente para destruir todo o sistema do mundo. Então, por que não luta? Porque amam? Não, porque temem. A gente parece esses animais, né? Que não lutam um com o outro porque fica rosnando. E se o outro tem os dentes muito grandes, o outro teme, então não luta. Isso não é um fator humano, nós já estamos desumanizando o processo, estamos parecendo com os animais. Só que, como existiu no passado, essas tensões entre Grécia e Troia, por exemplo, já que estamos falando do estoicismo, nasceu na Grécia, sempre vai haver uma Helena de Troia, sempre vai haver um governante que não tem muita imaginação ou que não tem muito juízo, que pode querer por nada soltar uma bomba, e pode começar um conflito mundial. E se começar um conflito entre as duas nações, como seria a nossa economia no mundo? Os nossos sistemas são muito frágeis. Nós tivemos há pouco tempo uns vírusinhos pequenininhos, lá na Índia, que só seguiram a lei da vida, crescer e multiplicar, e de repente parou a economia do mundo todo. Olha a fragilidade que é o nosso sistema econômico. A fragilidade das grandes cidades são impressionantes. Os sistemas, por exemplo, de telecomunicação de uma cidade são todos encadeados, trabalham em cadeias. Se cai um sistema grande, para o Brasil todo a telecomunicação. Idem com a energia. Já tivemos casos, por exemplo, como a guerra recente que teve em Alepo, que parece que para uma cidade do tamanho de Alepo, que não compara com São Paulo, com o Rio de Janeiro, para ficar sem abastecimento no centro da cidade, gastou 2 dias. Imagina um conflito, uma crise mundial onde esses conjuntos de coisas que estão intensas, pode explodir de uma hora para outra, pode vir uma pandemia junto com a guerra ou junto com uma catástrofe natural e desencadear um processo de crise numa cidade como São Paulo e não tem como chegar em abastecimento no centro da cidade. Com a natureza como as pessoas estão, separadas um do outro, com medo de um ao outro, cada um para si, Deus para todos. O que pode acontecer em uma semana? Diz que em Alepo, em uma semana, já estavam invadindo as casas uns dos outros para ver se conseguia sobreviver. Ainda bem que nesse momento aí começa a surgir o fator humano. E alguns começam a se apiedar uns dos outros e começam a ajudar uns aos outros. Mas por que nós não construímos uma sociedade em cima de elementos humanos? Daí a proposta do estoicismo. E eles tinham uma coisa que eu gosto muito. Eles falavam que nós tínhamos que ter uma certa ataraxia. Significa, diante de qualquer adversidade, eu manteria comigo os meus princípios de bondade. E por que eu teria meus princípios de bondade? Não é para ir para o céu, não é para me beneficiar. É porque é o maior prazer que um ser humano pode ter. Então, eles falavam de uma ética e uma moral natural. Ele falava que os animais são bondosos com os seus filhos, com as suas crias, mas não com a cria dos outros e com as outras espécies. Por quê? Porque eles não têm prazer em ser bons, eles têm prazer em ser competitivos. Nós temos prazer em ser bons, nós fazemos trabalhos sociais, são milhares de pessoas que nos apoiam, que trabalham lá, às vezes, 8, 9 horas por dia, sem remuneração, sem nada.
e que fazem por prazer de ser bom. Então, o ser humano tem esse prazer. Todos nós sabemos, todos nós já fizemos um gesto de amor, já fizemos um gesto de carinho com um animal e ficamos alegres. Veja as crianças como ficam contentes quando são bondosos com os animais, com as plantas, uns com os outros. Porque então não trabalha em cima da bondade, o prazer de ser bom. Porque aí não seria uma ética natural, não uma ética forçada, não uma ética conveniente. Porque toma aqui, dá lá, eu sou bom para você porque você é bonzinho comigo, mas isso é uma troca. Mas isso parece um pouco com os animais. Se você trata bem, eu te trato bem. Se você me trata mal, eu te mordo. O ser humano não é um animal, o ser humano é um ser racional. Aí está o estoicismo. Ele fala, faça uso da razão. Você tem que ser bom porque a bondade em si para você já te traz uma felicidade enorme. Se eu posso me isolar sozinho num quarto e somente sendo bom com o meu pensamento, não deixando entrar coisa que destrói a mente, sendo bom com o meu corpo, não deixando deixar nada que destrói o meu corpo, sendo bom comigo mesmo, já tem um grau de esplendor e de felicidade, que é o ponto de não depender da circunstância. Por isso que é a ataraxia, eu não dependo da circunstância. Não dependo se tem alguém que me ataca ou não, como foi o caso de Epíteto. Ele falava que a felicidade dele era tão grande, o grau de plenitude dele era tão grande, que não dependia das circunstâncias. E aí o amo dele, né, ele era um escravo, falou, quero ver, e bateu na perna dele e quebrou a perna dele. Ele falou, está vendo? Eu continuo feliz e alegre, porque a dor não me afeta. Tu depende disso, eu não. Porque eu tenho capacidade de convocar dentro de mim fatores humanos que as circunstâncias não afetam. Recentemente tivemos um fato histórico que eu achei muito interessante. Teve que para mostrar isso, porque tem pessoa que pensa que isso é utopia, que isso não é possível. Então, a Epíteto é porque ela era grego, então está muito distante do nosso. Mas recentemente tivemos um caso interessante na Tailândia, que uma equipe de futebol aí entrou numa caverna de crianças, né? E a caverna começou a encher de água e estava todo mundo para morrer afogado, e quilômetros para dentro da caverna. E esses jovens conseguiram subir numa plataforma dentro da caverna, a água começou a subir, mas lotou toda a caverna e não tinha como entrar. Está num filme aí que todos podem encontrar aí na rede social. E lá tinha um técnico de futebol que tinha um pouco de experiência com essa problemática da vida interior, de saber que dentro do ser humano existem coisas que a circunstância não afeta, e começou a ensinar para o jovem lá na hora. Enquanto todo mundo corria ali pelo mundo para salvar os jovens, a água subindo, sem luz, sem água, sem comida. Não sei quantos dias, parece que mais de 20 dias, assim. E eles, para morrer a qualquer momento, porque a água continuava subindo. Mas imagina o desespero. E ele ensinou para eles como concentrar dentro deles mesmo, de tal maneira que aquele desespero não afetasse eles, que pudessem esperar o socorro. Conseguiram. Saíram todos, porque é um resgate muito interessante, está na internet, vocês podem ver o filme aí nas televisões e tudo. E saíram de lá sem nenhuma sequela psicológica. Nada, perfeitos. Olha a faculdade que tem o ser humano. Nós estamos desmontando tanto o ser humano que quando aconteceu o Covid, que alguns ficaram isolados dentro das suas casas, com geladeira, com comida, com tudo, se desestruturaram psicologicamente e foram necessários tratamentos. Alguns se mataram aí, muitos morreram, não por causa do Covid, porque se mataram, porque perderam essa capacidade humana. Além do mais, eles falavam aqui também, fazendo uso da bondade, imagina que se eu vou na sua casa, a única coisa que eu quero é ajudar você. A única coisa que eu quero é que você conserve a tua casa. A única coisa que eu quero é que as suas plantas estejam bem alimentadas. A única coisa que eu quero é que seus animais estejam perfeitos. Que os seus filhos estejam em harmonia. Que não falta nada para você. Eu tenho certeza que vocês abririam a porta da casa de vocês para mim. E eu seria um bom amigo. Por quê? Porque eu não quero nada para mim. E qual é a sua felicidade? Ser bom. Cuidar da sua planta. Cuidar dos seus filhos, ser bom onde eu estou. Então, eu entro em harmonia em qualquer lugar que eu estou. Então, eles falavam ataraxia dentro e fora, e não ataraxia passiva, como sofre e aguenta. Não, sofre, se posiciona corretamente e transforme o meio onde você está. Se falta água para as plantas, alimenta a água, coloque água. Se falta bondade, dê bondade. Se a pessoa está triste, sorria. Porque você, dando, se faz feliz. Então, essa era a ética estoica.
não era uma ética de conveniência, não era uma ética para as coisas darem certo. Era uma ética porque manifestava aquilo que essencialmente sou, e eu não podia deixar de ser eu mesmo, então eu tinha que ter essa capacidade de sempre honrar eu mesmo com a verdade, com aquilo que sou. Ou seja, uma filosofia de verdade, coisa que falta muito hoje, porque a maior parte das pessoas, às vezes com a melhor das intenções, estão mentindo, estão fazendo de conta que gosta de uma coisa que não gosta. Há muita falsidade e, por isso, também muita ruptura, muita desconfiança entre os seres humanos. Então, essa era uma filosofia de liberdade, significa que eu não estou condicionado a nada para eu poder ter realização plena. Eu não dependo do que tenho, eu não dependo de onde estou, eu não dependo, só dependo de uma oportunidade de viver o momento presente. Esse momento como esse, que só de estarmos aqui respeitando as normas da casa, respeitando uns aos outros, ouvindo quem tem que ouvir, falando quem tem que falar, gera uma harmonia, um estado de paz e de unidade entre nós. Então, cada momento presente, nós poderíamos fazer o mesmo. Porque os estoicos entendiam que a única coisa que existia era o momento presente. Marco Aurélio falava, começa um dia como se fosse o primeiro dia da sua vida. Esquece todo o passado, porque o passado, a única coisa que nós temos que carregar dele é a experiência. Não os traumas, os medos, os preconceitos, os ódios. Não carrega peso do passado. Limpa todo dia. E começa o passado como fosse o primeiro dia. Espere que quando você vai sair na rua, sempre vai encontrar diversidade. E sempre vai encontrar coisas boas. Se encontra diversidade, viva ela com dignidade e passe em frente. Se coisas boas, viva ela com dignidade. Não fica preso a ela. Por quê? Porque o momento seguinte traz coisas boas também. Senão você vai querer viver do passado. Repetir o que fez agora mesmo. Então, se liberte do passado. Por quê? Porque o passado não podemos mudar, já era. O futuro, quem sabe que vai estar vivo amanhã? Não sabemos. Então, o que eu posso garantir? Um momento presente. Mas se eu penso assim, quando eu saio daqui, também é um momento presente. Da minha forma como eu conduzo o meu carro, da minha forma como eu sou. Então, o que nós estamos sempre no momento presente, como o Marco Aurélio falou. Quem viu o presente, viu tudo. Porque toda a síntese do passado está aqui. E tudo aquilo que é futuro está plantado aqui no momento presente. Como serão o futuro? Veja como são os jovens de hoje. E é triste ver. Conheço, sim, pessoas de todas as profissões que chegam para mim e falam de jovens que serão os médicos do futuro, os engenheiros do futuro, os senadores do futuro. Eles não conseguem mais viver sem estímulos, sem drogas, sem pornografia, sem promiscuidade. É só um mundo sensível, nós estamos fazendo culto ao sensível, os jovens estão querendo um mundo sensível. E como a gente já ofereceu tudo de sensível para eles, agora eles estão criando da imaginação deles. E como não suportam mais só os prazeres normais, eles agustam com drogas, com uma série de coisas. Mas quem está produzindo isso? Nós, com nossos valores. Se os meus valores são muito sensíveis, como serão os jovens? Como vamos mudar o futuro? Com os jovens que estão vindo? Não. Então há que mudança de valores. Aí me pergunta, tá bom, se eu mudo, se eu adoto a filosofia estoica, muito provavelmente eu resolvo o meu problema, porque eu vou estar bem em qualquer lugar, eu estou bem comigo mesmo e estou bem com as pessoas, e quem vai mudar o mundo? Isso eu gosto muito disso. Eu penso assim, os vírus são desse tamanhozinhos, e os vírus não têm complexo de inferioridade, sabe? Eles só seguem a lei da vida, crescei e multiplicai. E de repente, em menos de um mês, estava no mundo todo, e o mundo todo parado. Nós não somos vírus, somos seres humanos brilhantes. Crescei e multiplicai, crescei em bondade, e você vai ver que a sua presença transmite. Outra pessoa vai falar, crescei e multiplicai, e com a bondade dele, a presença dele. Vamos transformar nossos filhos, vamos transformar muitas coisas em torno de nós. Logo chegaremos em muitos, seremos muitos. E aí sim, os nossos filhos serão os senadores. Então eles vão pregar, não uma política de competição e de medo, vai pregar uma política de amor. O processo produtivo não se dá somente quando nós competimos um com o outro, e eu compito com ele, então eu estimulo para que ele seja produtivo. Não, quando eu colaboro, ele é mais forte o processo produtivo. A maior parte das pessoas que eu conheço, que são boas, trabalha todos os dias para dar. E qual é o prazer? Dar. Esse é o prazer.
E por que não tem medo? Porque eu gero sempre. Porque eu não necessito. As coisas que eu necessito são muito básicas. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu já tenho uma capacidade de estar em qualquer situação adversa e estar bem. Se vier adversidade, eu vou vivê-las, como vivia Marco Aurélio, como vivia todos os filósofos estoicos. Então, nós podemos nos garantir como seres humanos, mas nós temos que voltar a humanizar o ser humano. Como vamos mudar isso nas escolas se todos os professores estão com os mesmos valores? Como vamos mudar isso nas políticas se todos os seres humanos? Não é um problema da política, não é um problema dos professores, é um problema nosso, individual, os nossos valores. Temos que trocar valores de prazer sensível, que são bons, hein? Para esses valores que são próprios da alma humana, para a bondade, para a justiça, como falava Marco Aurélio. Marco Aurélio falava assim, o prazer de ser justo em si já vale a pena. E se tiver outro mundo, eu tenho certeza que se eu for justo aqui, eu vou ficar muito melhor no mundo seguinte. E se não tiver outro mundo seguinte, eu não vou perder a oportunidade de ser justo agora, porque é muito bom. É muito bom estar em harmonia comigo mesmo. É muito bom estar em harmonia com a natureza. É muito bom estar em harmonia com os seres humanos. É muito bom ser feliz. E a justiça me traz isso. Traz uma capacidade de me realizar dentro de mim, fora de mim, e me traz uma perspectiva diferente para o futuro. Então, para que serve o estoicismo no momento atual, para cada um de nós? É uma filosofia para escravos e para reis. E aqui nós estamos diante de muitas pessoas muito simples, eu creio que na plateia também, que não precisa de ir para as escolas para aprender filosofia. Apenas acredite mais no humano, acredite mais na bondade, acredite mais no próprio coração. Okay? Muito obrigado, é o que eu tenho para falar.